Jesus nos ensina sobre um tipo de pessoas religiosas. Essas pessoas se achavam justas, mas elas não eram. Esse é o estudo de número 1009 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito, mas é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso Senhor Jesus continue te abençoando e veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Muitas vezes nós agimos como eles, por isso nós precisamos estar atentos, estar alerta, porque foram severamente advertidos pelo nosso Jesus. Vamos ao nosso tema. Será que sou fariseu? Nosso texto base está no livro de Mateus, o capítulo 23. E esse capítulo 23 nos mostra Jesus censurando os escribas e fariseus. Nesse estudo, nós veremos algumas qualidades e algumas ações deles e o porquê Jesus os censurou. Muitas pessoas se acham justas e gostam de agir de acordo com a sua própria justiça. Mas após Jesus ensinar as bem-aventuranças, Jesus faz um alerta a todos aqueles que estavam ouvindo a ele, que estavam aprendendo com ele. Mateus capítulo 5, verso 20 diz: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Olha o que Jesus estava ensinando. Ele estava ensinando que nós devemos ter um coração sincero, que a nossa justiça tem que exceder a dos fariseus. Jesus ensinou um doutor da lei e um fariseu chamado Nicodemos que para entrar no reino de Deus é necessário nascer de novo. João capítulo 3, verso 3 diz assim: Jesus respondeu-lhe declarando: em verdade te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O novo nascimento se dá através do arrependimento verdadeiro e daquela pessoa que se rende aos pés do Senhor Jesus, que chama o Senhor Jesus para ser seu Senhor, seu único Salvador. Sabe o que acontece com ela? O Espírito Santo do Deus Altíssimo vem habitar nela e essa pessoa passa a ser nova criatura, passa a fazer parte da família de Deus, passa a ser filho de Deus e essa pessoa, ela tem uma vida transformada e os desejos dela é para agradar ao nosso Deus. Os fariseus, eles eram referência, olha que interessante, sabe para quem? Para os israelitas. Mateus capítulo 23, verso 28 diz: assim também sois vós, exteriormente pareceis justos ao povo, mas vosso interior está repleto de falsidade e perversidade. Então, os fariseus, os doutores da lei, os escribas, eles eram referência tanto moral como religiosa e também ética. Sabe por quê? Porque eles eram tidos por justos pelo povo, mas eles somente olhavam o lado externo da pessoa. Em compensação, Jesus, ele vê o externo, ele vê o interno e ele vê as motivações do nosso coração, e ele advertiu várias vezes os fariseus. Em Lucas capítulo 16, verso 15 diz assim: ele, no entanto, lhes admoestou: vós sois os que justificais a vós mesmos à vista das pessoas, todavia Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que as pessoas atribuem grande valor é detestável aos olhos de Deus. Os fariseus valorizavam somente o exterior e o nosso Senhor é Ele que conhece todas as coisas visíveis e invisíveis. Deus, Ele conhece o oculto, Ele conhece o escondido, e os fariseus e os escribas, eles focavam na religiosidade da aparência, a aparência externa. Eles eram preocupados com rituais, com tradições, e eles ainda achavam que estavam agradando a Deus. A Bíblia nos ensina que os fariseus gostavam de ter
posições privilegiadas diante dos homens. Mateus capítulo 23, verso 6 diz: amam o lugar de honra nos banquetes e os primeiros assentos nas sinagogas, posição de excelência. Eles queriam posição de alguém superior aos outros, e os fariseus também gostavam de reconhecimento. Mateus capítulo 23, verso 7 diz: gostam de ser cumprimentados nas praças e de serem pelas pessoas chamados Rabi, Rabi. Eles queriam reconhecimento de superioridade, porque eles se achavam superior, eles se achavam um exemplo para todos os homens. Vamos nos lembrar de alguém que Jesus nos ensinou, que está em Lucas capítulo 18, verso 11, verso 12. O fariseu em pé orava em seu íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, roubadores, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo quanto ganho. Aquele fariseu, ele estava mostrando para Deus as coisas que ele fazia. Ele valorizava as ações dele acima do amor, da misericórdia e da graça de Deus. E eles eram pessoas vaidosas. Mateus capítulo 23, verso 5. Tudo que realizam tem como alvo serem observado pelas pessoas. Por isso, fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes mais longas. Eles gostavam de aparência, eles gostavam de chamar atenção, de receberem elogio, eles gostavam de se destacarem entre os homens. E os fariseus, eles eram pessoas incoerentes, sabe por quê? Eles falavam uma coisa, mas eles faziam outra. Mateus capítulo 23, verso 3 diz: fazei e obedecei, portanto, a tudo quanto eles vos disserem. Olha o que Jesus estava ensinando. Vocês podem fazer e obedecer a tudo que eles estão ensinando, mas contudo, não façais o que eles fazem, porquanto eles não praticam o que ensinam. Eles valorizavam a obediência aos mandamentos, mas eles não obedeciam a Deus, porque a valorização maior deles era pelas tradições, pelos rituais. E os fariseus, eles eram pessoas autoritárias. Mateus capítulo 23, verso 4 diz: eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, no entanto, eles próprios não se dispõem a levantar um só dedo para movê-los. Eles queriam que as pessoas obedecessem a eles, pois eles se achavam mais importantes pelo fato de ensinarem os mandamentos de Deus. Os fariseus, Jesus muitas vezes falou que eles eram hipócritas, eles eram dissimulados, e eles foram repreendidos por Jesus. Mateus capítulo 23, verso 14 diz: ai de vós, doutores da lei e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e, para disfarçar, olha como eram dissimulados, encenais longas orações, e por isso recebereis castigo ainda mais severo. Jesus estava alertando eles que eles eram hipócritas, fingidos, eles eram dissimulados, mas o que Jesus também estava dizendo para eles é que haverá juízo para eles, juízo de Deus, e a Bíblia ainda fala: recebereis castigos ainda mais severos. Os fariseus, eles queriam obediência cega das pessoas. Ao invés de fazerem discípulos para o Senhor, eles faziam discípulos para eles mesmos. Mateus capítulo 23, verso 14 diz: ai de vós, doutores da lei e fariseus, hipócritas, porque viajais por mares e terras para fazer de alguém um prosélito. No entanto,
uma vez convertido, o tornais 2 vezes mais filhos do inferno do que vós. Prosélito é uma pessoa convertida ao judaísmo, mas não ao Senhor. Era um religioso que seguia as orientações sem questionamentos. Os fariseus não alimentavam os outros com o verdadeiro alimento celestial, que é a palavra de Deus. Eles ficavam presos às tradições judaicas. Mateus capítulo 23, verso 13 diz: ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, porquanto vós mesmos não entrais, nem tampouco deixais entrar os que estão a caminho. Quantas pessoas, ao invés de falar do evangelho, ficam se prendendo a histórias, a fábulas, a moral de história, e eles não dão o verdadeiro alimento espiritual, que é a palavra de Deus. Eles valorizam mais o externo, a aparência, e as pessoas que estão aprendendo sobre Jesus acabam se desviando o foco da palavra de Deus e somente dando credibilidade ao que eles ensinam, que não é a palavra de Deus. Os fariseus, eles achavam que eles estavam na luz, mas eles não estavam. Jesus os considerou como pessoas cegas. Mateus capítulo 23, verso 19 diz: insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Eles tinham um conceito maior de si mesmos, mas Jesus os advertiu que eles eram cegos e eles eram insensatos. Os fariseus, eles eram insensíveis, eles agiam por conveniência. Mateus capítulo 23, verso 24 diz: líderes insensíveis, pois coais o pequeno mosquito, mas engolis um camelo. Sabe por quê? Eles faziam acepções de pessoas, eles eram moralistas, eles agiam sempre por interesse próprio, julgavam e condenavam as pequenas coisas, mas cometiam abominações. E eles só agiam, olha que interessante, como era conveniente a eles. Quantas vezes a gente coa mosquito e engole camelo? Quantas vezes a gente se apega a pequenos detalhes e coisas grandes que são abomináveis diante de Deus, nós acabamos cometendo? Que o Senhor Jesus nos ajude, não é verdade? Os fariseus, eles eram orgulhosos, eles se orgulhavam das ações que eles praticavam e o que realmente eles deveriam fazer, eles ignoravam. Mateus capítulo 23, verso 23 diz: ai de vós, doutores da lei e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas tendes descuidado dos preceitos mais importantes da lei. Sabe quais são eles? A justiça, a misericórdia e a fé. E Jesus ainda fala assim: deveis sim praticar estes preceitos, ou seja, deveis dar o dízimo, mas sem omitir aqueles, sem deixar de ter a justiça, a misericórdia e a fé. Devemos praticar o que o Senhor nos ensina. Não podemos desprezar os ensinamentos do Senhor. E a Bíblia também nos ensina que os fariseus, eles gostavam de aparência, eles eram orgulhosos e Jesus desmascarou eles. Vamos conferir? Mateus capítulo 23, verso 27. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Você já ouviu falar um velho ditado que diz: nem tudo que reluz é ouro? Também tem um que fala: por fora bela viola e por dentro pão bolorento. E os fariseus, eles eram assim, eles valorizavam a aparência e por dentro eles cometiam coisas abomináveis diante de Deus. Eles tinham uma justiça
própria e eles confiavam na justiça deles. Lucas capítulo 18, verso 9 diz: para algumas pessoas que confiavam em sua própria justiça e menosprezavam os outros, Jesus contou ainda esta parábola. A parábola era aquela que eu falei, que um fariseu e um publicano estavam orando. O fariseu se exaltou diante de Deus, ele dizia em sua oração: eu faço isso, eu faço aquilo, e não sou como esse publicano. Já o publicano, ele se humilhou diante do Senhor e ele pedia a Deus por misericórdia. O fariseu, ele deu muita importância à religião. Qual religião que era? O judaísmo. E todos os que não praticavam eram desprezados, rejeitados e até mesmo condenados por eles. Eu vou começar a concluir. Paulo, ele nos ensina que eles, os fariseus, não conheciam e não se sujeitavam à justiça de Deus. Romanos capítulo 10, verso 3 diz: pois não reconhecendo a justiça que vem de Deus e buscando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Eles eram homens zelosos, eles eram homens devotos a Deus, mas o zelo deles não tinham como base o conhecimento das Escrituras. Eles ficavam presos às tradições humanas e eles não valorizavam a palavra do Senhor acima de todas as coisas. Será que nós temos tido algum comportamento dos fariseus? É algo para você pensar. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, faça os seus comentários aqui no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Se você não se inscreveu no nosso canal, eu te convido para que você se inscreva, que o nosso bondoso e amado Mestre Jesus Cristo continue te abençoando e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.